Ubiratã Cirne. Em Campina Grande, na Paraíba, Rainha da Borborema, são 16 horas e 33 minutos, 4h33, hoje 30 de julho, terminando o mês de Santa Ana, né? Amanhã 31, último dia do mês de julho, e já agradecendo a você que está na sintonia do Caturité nos municípios, nos acompanhando. O Gabriel Diniz aí vai dizer os canais que a pessoa pode nos acompanhar, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sem perder um só minuto do programa. Gabriel Diniz, boa tarde. Muito boa tarde, Ubiratã, boa tarde, João Capim, boa tarde a você, ouvinte do programa Caturité nos municípios, que nos acompanha. Você pode nos acompanhar através do 104.1 FM no seu rádio, também através do site caturitenosmunicípios.com.br, através do YouTube Rádio Caturité 104.1, além dos aplicativos no seu smartphone, Radiosnet e o próprio aplicativo da Rádio Caturité, que você pode nos ouvir por lá também. Muito bem, e a gente tem daqui a pouco algumas informações, algumas entrevistas. Prefeito Bruno minimiza diferenças ideológicas no grupo oposicionista e reforça a unidade visando 2026. Marcharemos unidos por um projeto para a Paraíba. Inclusive tem uma fala, né? Foi uma entrevista que o prefeito concedeu hoje, lá na capital do estado, e a gente vai repercutir exatamente esse trecho da entrevista do prefeito Bruno Cunha Lima. Essa matéria daqui a pouco, né, estará em todos os portais, né, sites, blogs, e já vamos trazer dentro do programa, né, daqui a pouquinho. Eu vou até passar para Gabriel Diniz, né, para ele. Porque a gente coloca uma fala no ar, a gente sempre traz, né, uma introdução, né, daquele áudio. O prefeito de Campina Grande comentou articulações recentes de Efraim Moraes e Pedro Cunha Lima e ironizou divisões entre os governistas. Ou seja, que a política está realmente pegando fogo, né? Essa questão dos Ribeiro, essa questão do deputado Adriano Galdino, esse lançamento por Michele Bolsonaro de Efraim, né, que é do União Brasil, como candidato, né, do grupo Bolsonaro aqui na Paraíba, governador. A articulação do próprio Romero Rodrigues, isso falando na situação, a questão de Cícero Lucena, né, que não está alinhado, a gente está vendo aí com o grupo Ribeiro, aí já surge aí os nomes, né, da oposição, Pedro Cunha Lima, Romero Rodrigues, pode vir também, claro, Efraim Moraes, Cícero Lucena já pode se juntar com o grupo da oposição, né? Ou seja, que a gente tem acompanhado no dia a dia, né? O João Azevedo, o governador, está numa sinuca de bico, né? Não sei se quem jogou sinuca já sabe, né, o que é, porque a gente acompanha, João Gabriel, a entrevista do governador, e ele tenta sair pela tangente, mas ele está num grupo que tem 5 candidatos a governador. Só pode ser um, né? Na verdade, podem ser todos podem ser candidatos no primeiro turno, né? Todos querem ser cabeça de chapa. Porque, na verdade, é uma eleição que tem 4 vagas, né? Governador e vice e 2 senadores, né? A majoritária. São quatro vagas, tanto pela oposição como pela situação. E podem ser, claro, isso eu falando, mas surgem outros. Pode ser uma eleição de 5 candidatos a governador, de 4, de 3, né? Mas só tem uma vaga, né? Só um ganha. Senador, 2 vagas. Então isso está se fechando, né? Porque já vamos para mês de agosto, né? Daqui a 14 meses é eleição no estado da Paraíba. E eu vejo hoje as oposições mais unidas, assim, com um discurso mais afinado, né, de que a situação. O grupo do governador João Azevedo, a gente vê que
Lucas tem um discurso, aí João tem outro discurso, Adriano tem outro discurso, Cícero Lucena tem outro discurso, né? Aí vai, né? Vai mexendo lá entre eles, aí já surge, né, essa possibilidade de 3 ou 4 realmente candidaturas. Porque tem essa divisão realmente, que há meses atrás se tinha as 3 opções, né, para suceder o governador João. Adriano, Cícero ou Lucas. Né? E hoje cada um ali migrando para o seu lado, meio que criando uma independência nos discursos. Eu tenho direito, né? Buscando seus direitos aí à candidatura independente, e aí a gente não sabe como fica. Acho que a título de hoje, né, o Biratã, para suceder aí João Azevedo, o que está mais próximo ali é justamente o vice Lucas Ribeiro, né? Porque os outros dois, tanto Cícero quanto Adriano Galdino, estão ali meio que criando essa independência, essa discrepância nos discursos. E a gente não pode descartar o nome de Bruno não, também não, viu? O prefeito de Campina Grande, apesar de ser um pouco remoto, eu acho que o próprio Bruno... E Bruno também não comentar tanto, né? Bruno, você vai ver daqui a pouco a fala dele, né? Ele está aberto ao diálogo, né? Com o próprio... Com o grupo, né? Com o próprio Cícero Lucena, né? Efraim faz parte do grupo, né? Pedro é um candidato natural assim também, né? Porque foi candidato nas últimas eleições. Tem o próprio Romero Rodrigues, que agora, nas últimas entrevistas, já disse que é pré-candidato a governador também. Isso vai ser... Eu sei que para o Senado da República está praticamente definido, né? Um grupo vai votar em veneziano, né? Eu diria assim, a maioria dos que compõem a oposição migra para veneziano. E da situação, se ele realmente for candidato, é João Azevedo. É tanto que eu fiquei de trazer ontem, eu vou aproveitar, já que a gente está falando de política, as pesquisas que saíram ontem, né? Para o senador e para governador. São pesquisas registradas, é por isso que a gente, antes de trazer o programa, a gente procura, né, se situar. Foi uma pesquisa que saiu para governador e também para senador, o pessoal fazendo, por exemplo, o João está com 48%, veneziano 35%, mas eles mostram que, por exemplo, o João teve um crescimento de uma percentagem, veneziano teve um acréscimo maior na percentagem da última pesquisa para outra, mas são os dois que estão muito à frente, né, do terceiro colocado. Eu vou trazer essa aqui de senador da República. Olha, veneziano volta a crescer mais que João em somatório de pesquisa para o Senado, mas João está com quase 13 pontos, né, à frente de veneziano. Como eu falei aqui ontem, se a eleição fosse hoje, né, João e veneziano estariam eleitos senadores da República, né, porque são 2 vagas. O mais recente levantamento do Instituto Anova, em parceria com o portal PB Agora, isso é registrado no TSE, no TRE, divulgado ontem, 29, confirma o crescimento das intenções de voto para o Senado dos pré-candidatos João Azevedo do PSB e veneziano do Rio do MDB. Embora ambos tenham ampliado seus percentuais desde a pesquisa anterior, realizada há uns 40 dias, em junho, né? O avanço veneziano foi 3 vezes maior que o do governador. Aqui tem os gráficos, mas eu vou para as letras mesmo, né? Na pesquisa estimulada, em que o eleitor pode escolher 2 nomes, João Azevedo soma 48,2%, quase 50% da intenção de voto. Um crescimento dessa pesquisa para outra de 2,5% percentuais, em relação a 46%, que já era um número considerável da pesquisa de junho. Mas o que é que o pessoal observa? Já veneziano, que tinha 30 que atingiu agora 35,1%, ou 0,1%, representa um aumento expressivo de 4,5%, de quase 5%, 4,8%, com relação à pesquisa anterior, que estava com 30,3%. Então, João aumenta 2,5% percentuais de uma pesquisa para outra, e veneziano 4,8%. Mas aí, a gente lembrando, né? João Azevedo 48,2%, né, dos votos para senador da República, e veneziano 35,1%. Considerando que cada eleitor pode votar em 2 candidatos ao Senado,
Os percentuais refletem o somatório dos primeiros e segundos votos, podendo totalizar até 200%, porque vota em 2, né? Com esses números, João Veneziano segue na liderança da disputa pelas 2 vagas no Senado da Paraíba, mas isso com relação às eleições do próximo ano, né? Para a eleição de 2026, e estariam eleitos caso, como falamos, esse cenário se confirme em outubro do ano que vem. Veja o comparativo anterior, né? Está em números aqui. No somatório geral das intenções de voto para o Senado, que tem outros nomes, né, gente? João Azevedo, 48,2%, Veneziano Vital do Rego, 35,1%, Cabo Gilberto, vem lá atrás, é o terceiro lugar, com apenas 8,1% do PL. Nabor Vanderlei, lá de Patos, né? Que é o pai de Hugo Mota, prefeito de Patos, né? Republicano, 6,5%. Pastor Sérgio Queiroz, que já disse que não seria candidato, mas o nome dele aparece aqui, 5,3%. Indeciso, 64%. 64% indeciso ainda. E brancos e nulos, 32%. É muita coisa ainda, viu? Cenários isolados também confirmam a liderança de João e força de Veneziano. Na pesquisa estimulada do primeiro voto, João Azevedo também aparece na frente com 33,3%. Estimulada aquela aqui, você vota para senador, né? Não cita o nome. Enquanto o Veneziano soma 19,8%. No segundo voto, os papéis se invertem. Veneziano lidera com 15,3%, seguido com João com 14,9%. Então, vocês observem, né? Na pesquisa estimulada e o quanto os números de uma pesquisa para outra estão muito parecidos, né? Ainda é uma pesquisa muito superficial, né? A gente tira pelo número de indecisos. 64% indecisos. É muito... E até agora ninguém sabe quem são os demais candidatos, né? Isso é muito natural, até pela distância que a gente está do pleito eleitoral. Porque tem aqui tem Daniela Ribeiro, né? Isso. Que pode ser candidato à reeleição. Aqui também cita o nome de Efraim, mas Efraim não é candidato naquele. Efraim já é senador. Mas o pessoal cita né, outros nomes, o nome que surge aqui exatamente. O ex-ministro, Marcelo Queiroga, foi lançado como candidato a senador se Efraim for candidato a governador do PL. Então, já entraria aqui, né, Marcelo Queiroga como candidato a senador da República. Então, aqui são os números para senador. Mas acredito que também tenha saído uma pesquisa para governador. Está aqui, ó, Cícero, vamos trazer, né? 23%, Cícero 23,4% e aparece Pedro em segundo lugar, com mais de 15%. O prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, é por isso que ele tem, né, encontrado muito Cícero por aí, né? O discurso, né? Eu estou na frente, né? Que diz que eu posso, né, que eu tenho chance. O prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, segue como o principal nome. Nas pesquisas feitas de 2 meses para cá, Cícero sempre está na frente. Depois que ele nem se falava em Cícero, aí de maio para cá passou a se falar do nome dele. E acho que esse resultado dessa pesquisa impulsionou o próprio Cícero, né? Porque ele vinha numa campanha meio recuada ali, aí aparece, sabe, né? Se eu vou ser candidato, tudo mais. Falava, mas de forma muito superficial. Depois dessa pesquisa ele já muda o tom dele, ele já vem com porque falava de Adriano, Lucas, né? Falava muito no próprio Hugo Mota, né? Aí de repente surge Cícero. Surge Cícero na frente. O prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, segue como o principal nome na disputa pelo governo da Paraíba em 2026. Segundo pesquisa divulgada ontem pelo portal PB Agora, a mesma pesquisa que fez para o Senado, fez para o governo também. O levantamento apresenta diversos cenários estimulados e Cícero lidera em todos aqueles em que seu nome é incluído. Então vamos lá. No cenário principal, com todos os pré-candidatos listados, todos, né, que são citados como prováveis candidatos, Cícero aparece com 23,4% das intenções de voto. Pedro Cunha Lima, segundo lugar, ele é do PSD, né, 15,8%. Na sequência vem Adriano Galdino, do Republicano, que já disse que é candidato de todo jeito, né, pelo PT. Ele já disse, né, que é candidato, que vai para, né, a disputa no primeiro turno, em qualquer cenário, né? Exato. Ele falou isso em várias entrevistas. Aqui não é eu que estou inventando, é a gente que escutou mesmo da própria boca dele, né?
Adriano Galdino, republicano, 7,8%. Lucas Ribeiro, atual vice, 7%. Efraim Filho, que foi lançado, né, pré-candidato, e ele também admite, né, a possibilidade de sair candidato, 6,9%, ele é do União Brasil. E Marcelo Queiroga, que se Efraim for o candidato, ele não disputa o governo do Estado, vai disputar o Senado, mas aparece aqui com 3,5%. Então, isso aqui é exatamente na pesquisa estimulada. No outro cenário, com outros nomes, cenário 2, por exemplo, apenas Pedro Cunha Lima e Marcelo Queiroga como adversário, né, se for só eles três, Cícero Lucena tem 29,5%, Pedro Cunha Lima 18,8% e Marcelo Queiroga 4,5%. Aí no cenário 3, com outros nomes, Cícero Lucena 30%, Efraim Filho 9% e Marcelo Queiroga 4%, aqui já não tem o nome de Pedro, né? Fizeram vários cenários. Em um cenário em que Cícero não é incluído, por exemplo, aí aparece Pedro em primeiro lugar, com 20,5%, Lucas 12%, Marcelo Queiroga 6%. Num outro cenário, entre Lucas, Efraim e Marcelo, o atual vice-governador aparece na frente com 13%, seguido por Efraim com 10%, Lucas Ribeiro com 13%, Efraim com 10% e Marcelo Queiroga com 6%. Foram vários cenários que fizeram, eu sei que em vários deles, né, tem Cícero e Pedro na frente, né? Ou seja, no momento, o candidato à situação, se por acaso for Cícero, né, está em primeiro lugar, e se for Pedro, está em segundo lugar. Considerando que a gente está aí há um pouco mais de um ano e 2 meses, né, do pleito. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu trouxe isso aqui porque é pesquisa registrada e são números de momento, né? Pesquisa, a gente sabe que eleição muda de um dia para o outro. Como a gente estava dizendo aqui, são números que movimentam tanto a população quanto a essa movimentação política, quanto os próprios candidatos, né, ou pré-candidatos, digamos assim, aqueles que já começam a movimentar os seus nomes, porque como a gente estava falando do caso de Cícero, essas pesquisas diretamente e nitidamente elas impactam na postura, né, dos parlamentares, dos políticos com relação a esse pleito que se avizinha. Né? O que aconteceu na eleição passada, né? Por que Efraim Filho é senador da República? Teve o apoio do republicano, né? Ou seja, ninguém imaginava. E republicanos, vamos apoiar Efraim. E ficaram com Efraim, né? O partido ficou com Efraim e elegeu Efraim senador, né, da República. Mas agora, certamente, eles não estarão juntos, né? Nessa de governo agora cenário, né? Já muda tudo, né? De uma eleição para outra. Vamos lá. Eu não sou muito falar de política, não, mas como muita gente comentou sobre essas pesquisas, a gente entra também no cenário, porque agora é eleição para governo, para presidente da República, né? Também já tem muitas cogitações, Lula é candidato à reeleição, claro, né? Natural. A oposição, o pessoal cita muito o nome de Tarcísio, né? Que é prefeito de São Paulo. A própria Michele Bolsonaro, né? Aparece também como provável candidato, enfim, Eduardo Azevedo, né? de Porto Alegre, né? Porto Alegre Minas Gerais, né? Aí tem o Zema também, né? Eu sei que tem alguns nomes, mas eu vejo assim a oposição hoje mais concentrada, até o Caiado também, né? Entra também como nome forte também, né? Do estado de Goiás, entre ele, Tarcísio e Michele Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai ser candidato, né? Acredito que está inelegível mesmo. E agora Lula, sim, é o candidato à reeleição e deve manter a chapa com o atual, né, Geraldo Alckmin, vice, né? O Brasil, acho que passa para aí, né? Passa para isso mesmo. Ao longo dos meses do ano que vem, esses nomes vão se afunilando aí, a gente vai chegando mais próximo, né? A gente sente que caminha muito para ser Michele ou o próprio Tarcísio, né, lá de São Paulo, né? Que já são os nomes que surgindo mais fortes, né? Já ganham uma notoriedade. Desse grupo ligado a Bolsonaro, mas tem outros nomes, né? De outros partidos, né? Que vão surgindo, a gente vai depois falando também aqui. O WhatsApp do programa, que as pessoas podem mandar mensagem, a gente até desculpa, né? Porque é tanta coisa aí, a pessoa manda mensagem para o meu WhatsApp e para o WhatsApp do programa. Eu fico nessa coisa, né? Mas eu tenho que me concentrar mais nas mensagens do programa no WhatsApp nosso,
que vai divulgar sempre aqui, viu, Gabriel? 991110357. Esse é o WhatsApp do programa, 991110357. E você já sabe, né? Você tanto nos acompanha, pode mandar para os amigos, né? Manda mensagem no Zap, o programa Caturité Municipal agora está lá no YouTube, da Rádio Caturité, canal Rádio Caturité 104.1, né? Vai lá no YouTube e digita lá Rádio Caturité 104.1 na pesquisa, que vai aparecer agora mesmo o Biratã Cirne e Gabriel Diniz fazendo Caturité Municípios. Ou então vai lá no Radiosnet, qualquer parte do país e do mundo, Radiosnet, Rádio Caturité 104.1 também, você sintoniza. E aqui, né? Claro que as ondas da Caturité vai longe, né? Vão longe, aí no rádio raiz do carro, né? Em casa, no trabalho, Rádio Caturité FM 104.1. E só para a gente não perder o fio da meada aqui, o Biratã, a gente estava falando aqui desse processo. Vamos falar dessa questão de Bruno agora. Exatamente. Durante a entrevista concedida em João Pessoa... João, eu lhe mandei, João Capinha, eu lhe mandei Bruno Cunha Lima, pronto. Durante a entrevista concedida em João Pessoa, hoje o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do União Brasil, destacou a coesão do grupo oposicionista para as eleições estaduais de 2026, minimizando as recentes movimentações políticas envolvendo os principais nomes do campo adversário ao atual governo. Para o prefeito, o que une a oposição é a Paraíba. Ele disse: eu posso ter um pensamento divergente sobre temas nacionais, mas tem uma coisa que indiscutivelmente nos une, Campina Grande, e o compromisso com o nosso Estado, disse, ironizando as divergências internas entre os governistas. Ao contrário de lá, aqui ainda podemos todos tirar uma foto juntos. Ao ser questionado sobre a movimentação recente do senador Efraim Filho, do União Brasil, que lançou sua pré-candidatura ao governo do Estado, e de outras lideranças como Pedro Cunha Lima, do PSD, e Romero Rodrigues, do Podemos, Bruno reforçou que todos estão agindo dentro de um entendimento já previamente estabelecido e que o fortalecimento das pré-candidaturas individuais é natural neste momento. Todos vão buscar fortalecer seus nomes para que, no momento oportuno, possamos, em unidade, definir a formação da chapa, afirmou, destacando a qualidade dos quadros da oposição, dizendo que o grupo conta com grandes nomes para elevar o nível do debate, vencer e governar bem a Paraíba. Por fim, o prefeito reforçou que Campina Grande será ouvida e terá participação ativa em todos os processos de construção desse projeto. Vamos ouvir aí, na própria voz aí, de viva voz, o prefeito Bruno Cunha Lima, nessa questão, falando das próximas eleições aí, né, da força das oposições na Paraíba. Prefeito Bruno Cunha Lima. Garantir uma coisa: a oposição está unida. Esse é o ponto de partida. Se eu pudesse resumir numa frase, todo mundo topa estar junto, sentado na mesa e tirar uma foto. Então é possível, sai todo mundo na mesma foto. Então é possível convergir, coisa no mesmo palito, coisa que não acontece na base do governo. A se comentar pelo que está se vendo aí nas últimas horas, parece que nem todo mundo topa tá na mesma mesa, nem todo mundo está topando sair numa mesma foto. Então, partindo desse pressuposto, o que tem sido, e é natural que tem sido combinado desde o princípio, é de que todos os nomes postos, e nós temos mais de um, tem o nome de Efraim, tem o nome de Pedro, tem o nome de Romero, tem outros nomes que todo mundo, e é natural, nós vivemos numa política democrática, pluripartidária, todos vão buscar fortalecer as suas pré-candidaturas, para que no momento oportuno, todos em sentimento de unidade possam se sentar e definir a formação da chapa. Felizmente, dentro do nosso time, nós temos grandes nomes para disputar, para elevar a qualidade do debate e para vencer e governar bem. Então, eu vejo isso, esse movimento, quer seja o movimento de Pedro, de buscar naturalmente seu fortalecimento, e teve uma conquista importantíssima, que foi a chegada ao PSD muito recentemente, seja esse movimento em que Efraim faz essa aproximação do PL, trazendo o PL
para perto dele nesse processo. Já havia sido combinado, na verdade, eu conversei, e não, Efraim me convidou, não pude participar porque estava cumprindo a agenda institucional em São Paulo. E tudo isso, nada disso está fora das 4 linhas do que tem sido combinado. E eu posso lhe garantir, né, sobretudo pelo alinhamento que eu tenho, por exemplo, com o Romero, pelo tanto que a gente tem conversado esses últimos dias, com o próprio Alcindor, Campina será parte ativa desse processo. Campina será ouvida, participará ativamente desse processo. Eu lhe digo que eu posso ter um pensamento divergente, por exemplo, do senador veneziano com relação à política nacional. Eu posso ter um pensamento divergente, o Romero pode ter um pensamento diferente do que eu tenho em relação a algum outro tempo. Mas tem uma coisa que indiscutivelmente nos une, que se chama Campina Grande. Porque você pode ter uma opinião, e aí eu entendo isso e faz parte do processo democrático, a gente ainda vive numa democracia, que cada um tem a sua opinião, a sua posição, por exemplo, com relação à liberação ou não de droga, com relação a algumas questões que são questões importantes, são questões relevantes, mas que você precisa colocar na balança. E na hora que você coloca na balança, se aquilo que nos une, e nesse caso é a Paraíba, que nos une. Aí, portanto, né, aí foi uma entrevista que o prefeito concedeu lá na capital do estado, e dessa entrevista foi tirado, né, esse ponto aí mais, ele falou lá do São João, de administração, mas teve aí o foco também da política. O prefeito Bruno que tem aqui um convite, ele, a primeira-dama, né, Juliana Figueiredo Cunha Lima, que é o convite, o prefeito Bruno Cunha Lima convida para a assinatura da ordem de serviço da construção do novo Centro de Atenção Psicossocial CAPS do Aloysio Campos. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Campina Grande, em parceria com o Ministério da Saúde, vai ampliar o acesso aos cuidados em saúde mental no Complexo Aloysio Campos. Esse evento vai ser amanhã, dia 31, né? Amanhã quinta-feira, né? Isso, quinta-feira. 16h30, na rua Yolanda Agra de Lima, atrás do CRAS do Aloysio Campos. Portanto, amanhã a inauguração, o início da obra, autosserviço da construção do novo Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, do Aloysio Campos. João, eu acho que eu tenho aqui o convite da própria primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima, ela convidando, né, exatamente para esse evento amanhã. Vamos ver aqui, meu capim, deixa eu encontrar aqui, tá aqui. Aqui para fazer um convite muito especial. Campina é a cidade que mais tem CAPS por habitante no Brasil e mesmo assim a gente seguiu buscando por mais. Eu pessoalmente fui em Brasília algumas vezes para garantir esse serviço e agora ele é realidade. Nós vamos assinar a ordem de serviço da construção de um CAPS no Aloysio Campos, que vai facilitar o acesso aos serviços de saúde mental para toda a população ali do bairro. Então vai ser um momento muito especial e eu espero a presença de vocês. Exatamente, vai ser amanhã, viu? 4h30 da tarde lá no Aloysio Campos. A gente segue para o intervalo, já para o intervalo comercial. João, me permita aqui um minutinho só para mandar aqui uma boa tarde para o presidente da Câmara de Areal, que está nos ouvindo, Ronaldo Souza. As sessões lá todas as terças-feiras, né? Na Câmara Municipal de Areal. Cumprimentar o vereador Ronaldo e todos os vereadores. Campina Grande, o presidente Saulo Germano, que é as sessões terças, quartas e quintas, né? Mas a Câmara está lá funcionando todos os dias. Mandar um abraço para o presidente da Câmara de Lagoa Seca, André Barbosa, André Didé. Acho que eu tenho uma fala de André para daqui a pouquinho também. Ontem foi a abertura, né? A gente colocou ontem um resumo, ele, a prefeita Michele, mas eu acho que eu tenho uma fala maior dele aqui sobre a abertura dos trabalhos do segundo semestre na Câmara Municipal de Lagoa Seca. Cumprimentar ele, também o vereador Nelson e demais vereadores. Montadas, a presidente da Câmara, Eliane Arthur, estamos agendando para uma participação dela ao vivo aqui, na próxima semana aqui ao Caturité, nos municípios, se não for mais possível esta semana, mas na próxima semana a gente traz a presidente da Câmara de Montadas, Eliane Arthur, ao Caturité, municípios. Pocinhos,
cumprimentar o presidente da Câmara, né, Batista de Dema, e aproveitar, né, o ensejo, né, para parabenizar o meu amigo, né, Carlos Eduardo Câmara Menezes, Duda Menezes, foi presidente da Câmara, né, por 2 mandatos, já tem, né, por 2 legislaturas, já tem, acredito que 5 ou 6 mandatos, Duda, né, está um bom tempo lá na Câmara Municipal, faz um excelente trabalho. Hoje é dia de celebrar a vida do meu amigo, né, vereador Duda Menezes. Eu conheço Duda desde lá dos anos 90, quando ele chegou em Pocinhos novinho, né, e se consolidou lá na cidade como uma liderança, né, onde constituiu sua família, e é vereador da cidade, além de ser comerciante, né. A Câmara Municipal de Pocinhos parabeniza esse parlamentar atuante que exerce seu mandato com responsabilidade, compromisso e amor por nossa cidade. Que esse novo ciclo venha ainda mais, com mais conquistas, saúde e sabedoria. Parabéns, vereador Duda Menezes, vereador de Pocinhos, né, uma trajetória longa aí como parlamentar. É uma pessoa do bem, um cara muito bem articulado, uma pessoa do bem, um bom amigo, né, que Deus abençoe a vida do meu amigo Duda Menezes Felipe, né, filho dele, advogado, o doutor Felipe, sempre acompanhando também Caturité, né, nos municípios. É isso aí, abraço a Duda, que Deus abençoe muitos anos de vida. Muito bem, parabéns. João, depois a gente manda alô para os demais vereadores, então vai ser rapidinho. Paulo César, presidente da Câmara de Pustanã, está acompanhando nosso programa também. Boa Vista, Reinaldo Vitorino Zeninho, abraçar Zeninho, lá já retomou, né, os trabalhos também do Poder Legislativo, a gente tem essa matéria. Nino Leonardo, presidente da Câmara de Oliveiros, Ricardo Lucena, né, também as sessões já votaram lá em Queimadas. Davi Abílio, que esteve aqui bem recente, né, presidente da Câmara de Barra de Santana, prestando contas. Mandar também para os demais vereadores, em nome de Márcio Freitas, também está acompanhando nosso programa. Tiãozinho Faustino, que esteve aqui, né, semana passada, presidente da Câmara do município de Caturité, cumprimentar ele, cumprimentar Alain, os demais vereadores, e, portanto, esse abraço aos que comandam o Poder Legislativo aqui, né, de várias cidades. E por falar em Caturité, daqui a pouco a gente tem toda a programação, né, da Festa do Queijo. Ontem a gente recebeu aqui 3 secretários, Alisson Mendes da Administração, Anderson Dinga da Cultura e Marcelo Queiroga da Agricultura, falando da Festa do Queijo, né, que já começa, né, na próxima, né? Marcelo Cordeiro, é porque a gente falou no ministro, né? Marcelo Cordeiro, secretário de Agricultura lá de Caturité, né, que fazem parte da equipe lá do prefeito Tita de Domingos e do João Marcinho, vice-prefeito. Então, está todo mundo lá empolgado, entusiasmado, né, e na expectativa para a primeira edição da Festa do Queijo, que já começa esta semana. João Capim. São 17h11. Daqui a pouco a gente tem o quadro com o coronel Hilton Guimarães. A gente traz o tema daqui a pouquinho para você ficar ligado. Ainda hoje no programa, professor coronel Hilton Guimarães. Recursos de emenda especial PIX para Areal. R$1.500.000, João Capim. 1 milhão. Areal recebe esses recursos, né? O prefeito Carlos Henrique comemorando. R$1 milhão de emenda do deputado federal Romero Rodrigues e R$500 mil de uma emenda PIX do senador veneziano Vital do Rego. A gestão de Areal comemora novas conquistas para o município através de emendas do deputado federal Romero Rodrigues de R$1 milhão e do senador veneziano Vital do Rego de R$500 mil. Esses investimentos serão fundamentais para melhorar a qualidade de vida da nossa população e impulsionar projetos que fazem a diferença, disse o prefeito Henrique, que ao lado do vice-prefeito Diego Martins, agradecem aos 2 parlamentares pela parceria. É uma gestão que tem recebido muitos elogios, né, lá no município de Areal. São muitas ações, muito bem avaliadas pela população, pelos investimentos na saúde, na educação, na ação social, na mobilidade urbana, em moradia, em agricultura, equilíbrio financeiro, os eventos, né? E vem aí o 7 de setembro, quer dizer que vai ter lá uma programação também, que Areal
é uma cidade que promove grandes eventos, e Diego, vice-prefeito, com o prefeito Carlos Henrique, buscam, né, ampliar, né, esses eventos, como a festa, né, de julho, que foi um grande sucesso. Vem aí o aniversário da cidade, vem o Réveillon, vem o 7 de setembro, né, e esses recursos que chegam para melhorar a vida do cidadão lá de Areal. E para a semana, o prefeito Carlos Henrique, e provavelmente também o vice-prefeito Diego Martins, os dois estarão aqui no Caturité, né, nos municípios. Dudinha já mandou aqui várias mensagens, né? Dudinha, às vezes o Dudinha assim, né? Ele fica mandando mensagem, né, de Lagoa Seca, de vários temas que a gente já tem, né, acompanhado através aqui das redes sociais. Mas para ele se acalmar um pouquinho, né? Vamos divulgar aqui a matéria que Dudinha nos manda. Prefeitura de Lagoa Seca promove encontro e entrega fardamento para categorias da saúde. A Prefeitura de Lagoa Seca, por meio da Secretaria de Saúde, continua promovendo os encontros de formação para servidores de diversos setores existentes na pasta. Nesta quarta-feira, o grupo atendido foi composto por auxiliares de serviços gerais, recepcionistas e vigilantes. O momento foi conduzido por duas palestrantes que trabalharam temas como tipos de personalidade das pessoas, melhor convívio no ambiente de trabalho e como atender o público, né, de maneira adequada e eficiente. A ocasião serviu ainda para a entrega do novo fardamento aos funcionários. A prefeita Michele Ribeiro e a secretária de Saúde, Cristiane Cavalcante, marcaram presença e agradeceram o empenho e compromisso de quem atua no segmento da saúde. Nos próximos dias, outros grupos também passarão pela formação na unidade de saúde Inácia Leal. A assessoria, né, não nos envia, a gente fica vendo nas redes sociais, mas tem Dudinha, né, para nos salvar aqui com as informações lá de Lagoa Seca. E tem aqui, ó, atenção mototaxistas. O Departamento de Trânsito convoca para uma importante reunião, dia 31 amanhã, né? Tá vendo aí? Dudinha mandou também. Auditório da UBS Inácia Leal, amanhã às 7 da noite, convocando todos os mototaxistas, né, de Lagoa Seca para esta reunião. A pauta é voltada para assunto de interesse da categoria. Então, amanhã, 7 da noite, 19 horas, na UBS Inácia Leal. Queria mandar um abraço para Afonso do Táxi, né? Está sempre ligado aqui no programa. E Dudinha mandou foto aqui abraçado com a prefeita Michele, abraçado com Lili, né? Ele é muito empolgado, né? E muito atualizado também. Abraço aí a Dudinha, que mora lá no Marinho de Lagoa Seca. Vamos seguindo, Caturité nos municípios. Daqui a pouco, Coronel Hilton Guimarães. Gabriel, o tema é... A Gênese do Crime, Teorias, parte 2. Da semana passada ele foi a parte 1, né? A parte 1. Agora vem a parte 2 com o professor Coronel Hilton Guimarães, professor, diretor do Colégio Municipal Padre Galvão. Chicão do Areal, está aqui sintonizado no programa. Abração aí, falei em Areal, né? Um abraço para Chicão, para Mané da Água, está sempre ligado no programa lá em Areal. Queria aproveitar, né, e cumprimentar os gestores aqui da região. A gente tem muita notícia dos municípios. E eu não sei se o Gabriel está aí no meu Instagram aí, porque a gente publica muita coisa lá no... Ó, gente, tem o meu Instagram, que é o de notícias. Então, tudo que a gente divulga aqui e muitas outras coisas estão lá no Instagram. É blog do Ubiratã Cirne, tá certo? Blog do Ubiratã Cirne, por exemplo, pagamento da Prefeitura de Campina Grande, Gabriel Diniz. Tem notícia importante aí. Isso mesmo, Biratã. Vamos conferir aqui essa informação, porque é uma das pautas que o pessoal mais trata, né, mais procura saber sobre pagamentos, e hoje a Prefeitura de Campina Grande paga os salários dos servidores ativos e inativos
que recebem conforme calendário de pagamento divulgado no início deste ano. Servidores contratados receberão no dia 10 de agosto. A Prefeitura de Campina Grande confirmou para esta quarta-feira o pagamento da folha salarial referente ao mês de julho dos servidores ativos e inativos da administração municipal. De acordo com a Secretaria de Finanças, a CEFIM, o pagamento será efetuado normalmente para os servidores efetivos e comissionados, além dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande, o IPSEM. Já os servidores contratados da administração direta e indireta continuam com o pagamento programado para o dia 10 de agosto, conforme o cronograma anual previamente divulgado. Então, hoje recebem os servidores ativos. Já receberam nessa hora, né? Isso, recebem os servidores comissionados, ativos, efetivos e aposentados. E no dia 10 de agosto recebem, portanto, o pagamento aí dos servidores da administração direta e indireta. Os prestadores, né? Os prestadores, isso. Os prestadores. Algumas categorias da saúde, se não sair hoje, pode sair amanhã, tem até o quinto dia útil, né? Porque a Secretaria de Saúde tem uma demanda, depende também de repasses federais. O governo do Estado, né, começou hoje e termina amanhã, né? Hoje foi aposentado e pensionista do Estado e amanhã os efetivos, né, do governo do Estado, pagamento do mês de julho. Atenção, Barra de Santana, que ainda comemora o sucesso da festa de julho, também comemora o sucesso da festa de Santa Ana, São Joaquim, uma das maiores, né, de todos os tempos. O prefeito Jurema Barreto está muito feliz, o ex-prefeito Júnior de Edmilson, todos os secretários, toda a cidade, toda a população, todo mundo está feliz porque todo mundo curtiu, se divertiu, celebrou, refletiu, rezou, né? Ganhou dinheiro, né, também, o pessoal lá que trabalha no comércio, com outros, com comércio informal ou não. A cidade, só o que se fala é no sucesso da festa de Santa Ana, São Joaquim e a tradicional festa de julho, que terminou no domingo. Mas uma boa notícia hoje também, que isso dá uma tranquilidade também ao prefeito Jurema, ao vice-prefeito Júnior. A Justiça Eleitoral declara improcedente a AGE contra Jurema e Júnior nas eleições de 2024. A Justiça Eleitoral divulgou, a Justiça Eleitoral julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral AGE, movida contra Jurema e Júnior, referentes ao pleito municipal 2024. A decisão confirma que não houve qualquer irregularidade na conduta dos investigados durante o processo eleitoral. A ação questionava supostos abusos de poder e condutas vedadas, alegações que foram devidamente analisadas e rejeitadas pela Justiça diante da ausência de provas concretas. O juiz responsável pelo caso destacou que não se verificou qualquer prática que tenha comprometido a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral, reforçando a lisura, né, da campanha de Jurema e Júnior. Com essa decisão, Jurema e Júnior reafirmam o compromisso com a legalidade, a democracia e o respeito ao eleitorado de Barra de Santana. Sempre acreditamos na justiça e na força do voto popular. Essa decisão só fortalece nossa confiança na democracia e no trabalho que estamos desenvolvendo com responsabilidade e seriedade, declarou o prefeito Jurema após o resultado. O julgamento marca o encerramento de mais uma tentativa de desestabilização política sem fundamentos, deixando claro que a vontade popular deve ser respeitada e preservada. E bom para Barra Santana, porque Jurema e Júnior estão fazendo aí uma grande administração. E uma notícia triste, né, que divulgamos inclusive ontem nas redes sociais, uma grande profissional aqui de Campina Grande, ela trabalhava com o cantor Pablo, né, e também com o grupo El Chan, a diretora de marketing do cantor Pablo, eu também soube porque ela também presta uma assessoria ao grupo El Chan, lá da Bahia, Daiane Lima, paraibana de Campina Grande, quando divulgamos ontem, né, foi a maior comoção em Campina Grande, porque ela era muito conhecida, morreu na tarde de ontem em um acidente de carro na BR-324, em Amélia Rodrigues, na Bahia. Só estava ela e o condutor do carro, né?
só ela e o motorista. Ela retornava de Feira de Santana junto a outros integrantes da equipe do artista quando o veículo em que estava saiu da pista e capotou. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 4h30 da tarde. Além de Dayana, apenas o motorista estava no carro. Ele ficou ferido, foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas o estado de saúde não foi informado. O corpo da Dayana foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica da região. As causas do acidente estão sendo investigadas. Provavelmente tem imagens, né, acho que de dentro do carro, acho que o celular alguém estava usando, né? E veio quando o carro sai e entra num abismo, capota várias vezes. Lamentável. E ainda, alguém chegou ainda a especular que Dayana poderia estar sem cinto, que eu acho improvável, né? Numa estrada, sem um cinto, mas a equipe de Pablo lamentou a morte de Dayana. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável. Ela fazia a cobertura das redes sociais, né, de Pablo. Esteve aqui no Parque do Povo, tem imagem dela no Parque do Povo, em cima do palco, né, quando Pablo cantou, tanto aqui em Campina Grande como na cidade, né, de Esperança. Ele esteve aqui na região e ela trabalhou com ele durante o São João aqui. Muito triste. E estava trabalhando, né? Estava em deslocamento quando aconteceu essa tragédia. E muito jovem ainda, né? Infelizmente. É uma grande E profissional. a gente se solidariza aí com a família e os familiares dela aqui de Campina Grande também. Muito bem. E sentem essa perda. As pessoas acompanharam, né, essa questão lá de Boa Vista. Acho que muita gente acompanhou, né? De um jogador, de um peladeiro, ele pediu perdão, ele pediu desculpas. Mas o prefeito de Boa Vista, né, se pronunciou também. O prefeito de Boa Vista emite nota de repúdio após declarações consideradas xenofóbicas de atleta durante partida de futebol. Através de uma nota oficial, divulgada ontem, o prefeito do município de Boa Vista, Fernando Aires, manifestou publicamente seu repúdio diante de declarações consideradas xenofóbicas e geográficas feitas por um atleta durante uma partida do Campeonato Municipal de Futebol, realizada na comunidade do Caluete. O episódio ocorrido no outro domingo, foi explorado por alguns portais, né? Gerou ampla repercussão entre os desportistas, moradores do município e até de veículos de imprensa do estado. Segundo o relato, o jogador teria se expressado de maneira desrespeitosa, proferindo falas que ofenderam diretamente a cidade. Em nota publicada, o prefeito boavistense repudiou a atitude do atleta e reforçou o valor e a importância de Boa Vista, destacando seu protagonismo no cenário estadual e a força do seu povo. Inclusive, chegamos a publicar, né, essa nota, né, do prefeito, né, prestando esclarecimentos, mas depois também o próprio jogador pediu desculpas, que foi uma brincadeira, né, mas uma brincadeira que de muito mau gosto, né? Acabou repercutindo, né, muito mal lá em Boa Vista, mas serve de exemplo, né, serve de aprendizado, de lição também. Está aqui, ó, eu não vou colocar o áudio dele por uma questão de ética, né, porque ele não mandou para mim, ele foi na rede social dele, mas após a repercussão de um vídeo nas redes sociais, o jogador profissional, jogador né, ele tanto jogou profissionalmente como joga nessas equipes aí, né, da região, conhecido como Gêmeo de Acal, se pronunciou sobre os comentários ofensivos feitos durante uma participação no Campeonato Municipal de Futebol Boavistense. Eu estou trazendo essa versão dele, né, porque a gente trouxe também, claro, a nota do lado de repúdio da Prefeitura. No registro, o atleta aparece, né, o que causa repercussão, debochando, né, da cidade de Boa Vista e tal, e diante da repercussão, o jogador pediu desculpas pela declaração e afirmou que costuma fazer esse tipo de brincadeira quando visita cidades do Cariri e Sertão. Ele também alegou que algumas pessoas se aproveitaram dessa situação para criticar o time Sampaio do Caluete, que ele representava na competição. Moradores da cidade criticaram a postura do atleta e consideraram os comentários desrespeitosos. E a Prefeitura, né, trouxe a seguinte nota. O prefeito de Boa Vista, Fernando Aires, repudia com veemência as falas xenofóbicas e carregadas de preconceito geográfico proferidas por um atleta durante o Campeonato Municipal de Futebol.
tais declarações ofendem não apenas a cidade, mas o seu povo, que constrói diariamente uma Boa Vista forte, próspera e respeitada. Com um dos maiores PIBs da Paraíba, o município se destaca pela riqueza natural e cultural, e como boavistense, em várias áreas de conhecimento em nível nacional. Boa Vista é terra de gente feliz e orgulho para quem nasceu e escolheu viver aqui. Portanto, não aceitaremos nenhum tipo de desrespeito à nossa identidade. Então, o atleta já se pronunciou, pediu desculpa, disse que foi uma brincadeira, mas hoje tem que ter muito cuidado no que se fala, né? Hoje, essa questão Com toda certeza, internet, redes sociais. Rede social, uma brincadeira pode se tornar viralizar, se tornar né? E até porque... um crime, né? Porque foram expressões realmente assim, que diminuíram muito, né? Quem conhece o Boa Vista sabe que é uma cidade organizada, uma cidade próspera, a cidade da bentonite, né? E ele, como teve também, né, um cantor da banda, né? Foi Cavaleiro do Forró, que se expressou, né? Usou um tipo de brincadeira dessa com a cidade de Cochichola, né? E também foi processado, né? Porque diminuiu a cidade de Cochichola. A gente tem visto muito isso. Né? Teve aquela cantora de José de Camargo também, né? A bailarina. Back vocal, né? Back vocal, né? Que falou da alimentação da Paraíba, foi dividida. Isso. Digo, as pessoas têm que ter muito cuidado hoje com o que falam. Aqui no nosso programa mesmo a gente tem mau cuidado, até por exemplo, eu às vezes cito aqui o nome do presidente da Câmara de Puxanã, e sempre, né? Eu cito que é o nome apelido, dele, né? É o nome dele mesmo, né? É Paulo Preto, né? Não é pejorativo, é porque é assim que ele é conhecido, né? Mas tem colocações dessa maneira que pode tornar crime racial. Mas no caso assim de pessoas que têm um apelido que leva, né, que é até registrado. Até registrado como nome de campanha, né? É lá na urna, tá, Paulo Preto, né, na sessão eleitoral, por isso que não há nenhum problema. Mas tem pessoas que não aceitam, né? E apelidos, brincadeiras, hoje em dia, né, tem que ter um mau cuidado, principalmente com a repercussão. Quando viraliza, né, as autoridades entram em ação, independente de denúncia ou não. Sem contar no respeito, né? O respeito ao próximo. Tem que respeitar, né? A melhor coisa do mundo hoje é o respeito, né? Saber entrar e saber sair. Eu acredito que ele vai continuar jogando o futebol dele, né? Pediu desculpas. Serve de aprendizado também. De direção para qualquer. Você aprende sempre no erro, né? Pois é. Então já que estamos aqui para terminar o segundo bloco, cumprimentar, e já o torcedor já fala do prefeito Bruno Cunha Lima aqui de Campina Grande, Alcindor Vilarim, meu amigo, né, vice-prefeito de Campina, a prefeita Michele Ribeiro, vice-prefeito Paulinho Patriota lá de Lagoa Seca. Queria cumprimentar também Lagoa de Roça, o prefeito Júnior do Caracol, que vai estar aqui conosco de hoje a 8 dias, se vier ao vivo, o prefeito Júnior do Caracol, o vice-prefeito Enaé, abraçar o líder, né, secretário também amigo Severo Luiz, o presidente da Câmara, o professor Fábio. E Júnior vai estar aqui conosco, porque vem aí também a festa, né, do avicultor, a grande festa lá de Lagoa de Roça, será no final do mês de agosto. E Gabriel se prepara para a gente divulgar daqui a pouco a festa do queijo, né, que já começa esta semana lá vai ser esta semana, né? O final é sábado, mas já tem programação, eu acho que, né, mas tem programação quinta-feira, né? Vamos já agora ou depois do bloco comercial? Não, depois do bloco comercial a gente traz. Okay. Eu queria ainda abraçar aqui a prefeita, né? Ainda continuar com a solidariedade da Eliane Galdino, um momento difícil, né? Perdeu o irmão na tragédia, Gilvan, mas a gestão continua, né? Lá no município, muitas obras, muitas ações, com o vice-prefeito Sóstenes. Cumprimentar também o deputado estadual, presidente da Assembleia, Adriano Galdino, o deputado federal Murilo, abraçar, né, o senador veneziano, abraçar também e agradecer o deputado Fábio Ramalho, está sempre ligado no nosso programa, a Câmara de Campina, em nome do presidente Saulo Germano, também a vereadora Carol Gomes, muito atuante, a vereadora Ivaneto do Gério, estão sempre ligados no Caturité do município, lá em Montadas, né, o prefeito Romero Martins, a vice-prefeita Edivânia Porto, inclusive comemorando, né, a chegada de 3 ônibus, né, 2 ambulâncias, né, para mais investimento, mais obras lá para o município de Montadas. Prefeita Eleusa Barbosa, de Puxinanã, a vice-prefeita Gisele, cumprimentava também o líder político, né,
atual secretário de Articulação e pré-candidato a deputado, né, Felipe Coutinho, também ouvindo nosso programa. Em Areal, nosso prefeito Carlos Henrique, vice-prefeito Diego Martins, presidente da Câmara, né, Ronaldo Souza, Olivetos, Gerson Veríssimo, prefeito Gerson, vice-prefeito Danilo, Deusinho, ex-prefeito Abraçar, né, também. Eu já tinha falado nos vereadores, agora falar nos prefeitos, né? Boa Vista, nosso prefeito Fernando Aires, que acabei de ler a nota dele aqui, doutor Glércio Diniz, André, que é vice-prefeito lá do município. Por falar em Boa Vista, né, esse campeonato, a prefeitura doou 2 padrões, um capim completo de camisa, né, para todas as equipes que estão participando do campeonato municipal, né, lá na segunda rodada já, vai ser a terceira nesse fim de semana, 2 padrões de camisa para cada equipe, com bolas, né, um uniforme completo. Parabéns aí ao meu amigo Tita e ao prefeito Fernando Aires, apoiando o campeonato municipal lá da cidade de Boa Vista. Delúcia Barro, prefeito lá de Queimadas, onde mostramos aqui, né, uma grande obra que vem aí, que é o Centro de Análises Clínicas de Imagens, né, 5 milhões de investimento. A gente vai tentar trazer a prefeita ao vivo aqui no nosso programa. Abraçar o vice-prefeito Minho. Barra de Santana, acabamos de falar, né, prefeito Jurema, vice-prefeito Júnior Edmilson. Caturité, né, nosso Tita de Domingo. Daqui a pouco vamos trazer a programação da Festa do Queijo. Abraçar também o vice-prefeito João Márcio Filho. E ainda abraçar esse grande gestor, né, trabalhando muito por Alagoa Nova, João Costa, o vice-prefeito Carlos Zagra, e cumprimentar, né, lá em Alagoa Nova, né, não apareceu mais por aqui, mas a gente tem acompanhado a gestão dele, desejando muito sucesso aí, né. Alagoa Nova só tem obra, viu, gente? Nunca vi tanta obra, né, tanta ação também com o Francisco Pimentel e meu amigo vice-prefeito Júnior de Valfredo. E agora é João Capim que trabalha. Ok, nesta quinta, amanhã, o fecha-mês do supermercados, o Feirão, as 3 lojas, Feirão, Supermercado, Pocinhos, Pustanã e Lagoa Seca, tem muita promoção em todos os setores, tá certo? Inclusive os encartes você pode ver na rede social, Feirão Supermercados, eu vou colocar lá também nas minhas redes sociais, mas pode acreditar que é muita promoção de verdade. Então amanhã é o fecha-mês com as grandes promoções do Feirão Supermercado, Pocinhos, Pustanã e Lagoa Seca. Abraçar Rosa Mazola, Isaac, Lucas, Felipe, Aninha, né, toda a equipe aí do Feirão, estão aí sintonizados em Caturité, nos municípios. E vem aí a consulta, né, da Verusa Ótica, mês de agosto, Verusa Ótica, design e beleza em Soilá. Você já pode fazer o agendamento para consulta em agosto da Verusa Ótica em Pustanã e Cubati, pelo telefone 8760-9922. Pustanã tem a Natural Herbas, é uma loja de alimentos, produtos naturais e cosméticos. Fica lá no centro da cidade, tem muitas novidades para vocês. Lá você procura Beatriz, né, também Verônica, na Rua José Idalina Araújo, 97, centro de Pustanã, por trás da antiga Igreja Sagrado Coração de Jesus, aí no centro, né, da cidade. Tem aqui o WhatsApp 8831-3135, 8831-3135, mas tem também, né, Gabriel, o WhatsApp 8720 8820-2709. 8820-2709 é o WhatsApp dele, biólogo Edilson Pinto, terapeuta. Meu Capim, coloca aí Natural Herbas. Portanto aí, né, abraço aí a pessoal da Natural Herbas, né, lá da cidade de Puxinanã. Jaime Clementino Júnior disse que vaca ou cabra que comer soja dá um leite com mais proteína, ou seja, bem mais forte, tá certo? É uma dica aí de Jaime Clementino Júnior, que deve ser comerciante aí do ramo de soja, né, Gabriel? Pois é, vamos agora à participação do coronel Hilton Guimarães, ele que traz como tema a gênese do crime, teorias, parte 2. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Oberatan Cirne. Boa tarde, Gabriel Diniz. Boa tarde, João Capim. E todos os ouvintes do programa Caturité nos municípios. Semana passada, nós começamos a falar sobre a gênese do crime e falando de algumas teorias que foram criadas para explicar o início do crime, a gênese do crime. E vimos a teoria biológica, a teoria psicogenética, terminamos na teoria sociológica. E vimos também que dentro da teoria sociológica, que é aquela em que as pressões
e as influências do ambiente social geram o comportamento do delinquente, ela tem como subdivisões a teoria da associação diferencial, a teoria da identificação diferencial e a teoria dos contensores. O que viria a ser a teoria da associação diferencial? Essa teoria foi elaborada por um estudioso chamado Sutherland. E a teoria da associação diferencial sustenta que o crime é fruto de aprendizado, ou seja, aprende-se a ser criminoso como se aprende qualquer uma outra profissão. Então nós vimos, repetindo, que a teoria sociológica é aquela que diz que o meio ambiente, através de sua pressão sobre os indivíduos, que deturpam o caráter do indivíduo, ou moldam o caráter do indivíduo de forma desviada da moralidade, da ética, da legalidade, etc. E dentro dessa teoria, vem a teoria da associação diferencial, que vem dizer que o crime é fruto de um aprendizado. A pessoa aprende a ser criminoso. E, talvez comprovando um pouco isso, o senso comum diz que uma pessoa, quando entra no sistema penitenciário, chamam até de universidade do crime. Entra por ter praticado um crime e sai ali especialista em vários outros crimes. Isso numa forma rude de confirmar essa teoria, de que o ambiente que ensina, a forma como as pessoas veem outros praticarem determinados outros delitos, a convivência com pessoas que cometem delitos, vai aos poucos ensinando àquele que já é vulnerável a também aprender a cometer determinados tipos de crimes. Evidentemente que cada teoria dessa não é uma verdade absoluta. Elas são partes de uma verdade maior, que é o crime. Então, cada uma tenta explicar, dentro de sua visão, dentro do seu ângulo de percepção da realidade. E para Sutherland, diz que o crime se aprende a praticar como se aprende história, geografia, ser sapateiro, ser médico, ser agricultor. Então, tudo depende daquela carga de conhecimento ou de experiência que vai captando durante a vida. Temos a teoria da identificação diferencial. A gente não confundir com a teoria da associação diferencial. A teoria da associação é que a pessoa aprende a ser criminoso. A teoria da identificação criminal prefere dizer que o criminoso absorve os modelos de comportamento daqueles grupos de referência com os quais se identifica. Mesmo que essa identificação não decorra necessariamente da proximidade entre pessoas do grupo eleito, podendo dar-se à distância. A teoria da identificação vai dizer que a pessoa absorve os modelos, os comportamentos de determinados grupos com os quais ele se identifica. E para entender um pouco, a gente pode simplificar o seguinte. Por exemplo, alguém que gosta de um determinado estilo musical começa a absorver um modo de se vestir dos cantores daquele estilo que ele gosta, o corte de cabelo começa a imitar, o estilo de dança passa a imitar. No futebol a mesma coisa. Nós vemos, por exemplo, quem é débito de determinado esporte começa a adquirir hábitos, costumes e comportamento daquele esporte. A gente vê que quando um jogador de futebol lança um estilo de cabelo, é uma meninada por Brasil afora, querendo cortar do mesmo jeito. Se eu uso tatuagem de uma ou de tal forma, começa a imitar. Se um levanta o calção para jogar, de repente outros estão também imitando. Então, se até para as coisas positivas as pessoas imitam, para o crime, as pessoas também se identificando com determinados grupos, começam também a imitar. Veja o que acontece, por exemplo, com as torcidas organizadas. As pessoas que se identificam com aquele determinado tipo de torcida organizada passa a assimilar os modelos e os comportamentos daquele grupo que ele admira.
Então, essa é a teoria da identificação. A pessoa procura seguir ou se identificar com aquele grupo que se adequa ao seu pensamento, ao seu estilo, ao seu modo de ser. E temos uma terceira teoria dentro da teoria social, que é a teoria dos contensores. Essa teoria dos contensores afirma que existem contensores externos e internos nos indivíduos. O que são contensores? Contensores são freios, são atributos que as pessoas têm que fazem com que ele deixe de fazer aquilo que ele não quer fazer. São freios, realmente, são os contensores. Então, assim, todas as pessoas têm esses contensores, esses freios, que faz com que a pessoa não queira fazer aquilo que está impulsionado a fazer. Tem vontade de fazer um comportamento errado, antissocial, ou ilegal, ou imoral. Alguns atributos eu vou falar neles, é como se dissesse dentro dele: não faça, porque isso não é bom. Não faça, porque isso não é legal. Então, são chamados de contensores. Então, há contensores que são do próprio indivíduo e há contensores que vêm do meio social. E eu vou começar a citar alguns desses contensores que ajudam as pessoas a não delinquirem. Porque talvez, se as pessoas não tivessem esses contensores, o número de delinquentes seria muito maior. O número de pessoas agindo contra a ética, contra a moral, contra a lei, seria muito maior. E não é obrigado que a pessoa tenha todos os contensores que eu vou citar, embora haja vários outros contensores. Mas cada um deles, ou na medida que a pessoa tem mais contensores, ela está mais propensa a ser resistente aos comportamentos antissociais. Então, os comportamentos, começar pelos contensores internos, aqueles que já são do próprio indivíduo. Então, quais são os componentes do ego? Quer dizer, quando você fala dos comportamentos internos, dos contensores internos, aqui lá na psicologia vai falar do id, do ego, do superego, mas fala aqui do ego, que é aquele que faz parte do seu próprio, do seu íntimo, do seu interior. Então, os componentes do ego que ajudam a se tornar em contensor, ou seja, em freio, um deles é o autocontrole. Nem todas as pessoas têm o autocontrole diante de situações adversas. Então, quanto mais treinada for uma pessoa para se autocontrolar, a controlar suas emoções, a controlar sua impulsividade, a controlar o impulso de querer fazer as coisas precipitadamente ou assodadamente, a não dizer o que não deve, a não precisar gritar na hora que não precisa gritar, a não se afobar por qualquer situação pequena. Então, quanto mais autocontrole a pessoa tiver, mais lhe ajudará a não desviar-se da conduta social exigida pela própria sociedade. Um outro contensor é o bom conceito de si mesmo. O que é que você pensa de você mesmo? Daí, Sócrates, lá no passado, dizer: conheça-se a si mesmo. Ou seja, como é que você se vê? Como é que você se respeita? Como é que você acredita em você? Como é que você se posiciona no meio social e em si mesmo? Ou seja, aqui está muito ligado à autoestima. Se você tem uma autoestima elevada, se você tem um bom conceito de você, se você se respeita como é, se aceita como é, se valoriza como é, se torna mais forte para não cair nos deslizes antissociais. Mas nós continuaremos ainda na próxima semana. Uma boa semana a todos. Tá, e portanto, Coronel Wilton Guimarães, falando de segurança pública aqui no Jornal da Manhã, aqui no programa Caturité nos Municípios, o porta-voz das comunidades. Obrigado ao Coronel Wilton Guimarães
por estar sempre conosco. Abraçar aqui os nossos parceiros nesse minuto final do programa Caturité nos Municípios. Abraçar o Castelinho Supermercados. Nas suas compras diárias, semanais ou mensais, visite o Castelinho Supermercados em Pocinhos, na rua Cônego Pequeno, com tudo de melhor para o seu lar. Abraço a Leonildo e a todos da equipe do Castelinho Supermercados. Rede Farma Pocinhos. Abraço ao meu amigo Júnior, gerente aí da Rede Farma Pocinhos, que fica também ali na rua Cônego Pequeno, no centro da cidade, trazendo aí para você os melhores em medicamentos, suplementos, tudo para você com as melhores formas de pagamento, à vista, no Pix, no cartão de débito ou crédito. Supermercados O Feirão, trazendo para você em Pocinhos, Puxinanã e Lagoa Seca o melhor aí para o seu lar, com centenas de produtos em promoção permanentemente. Todo dia tem promoção em um setor específico lá do Supermercados O Feirão, viu? Abraço a Rosa, Mazola, Felipe, todos que fazem aí o Supermercados O Feirão. Abraçar aqui o meu amigo Emanuel Pereira, da Óticas Estilos. Óticas Estilos. Hoje, quarta-feira, foi dia de consulta de vista em Puxinanã e Montadas. Próximo sábado, Pocinhos, Esperança e Itaperuá. As Óticas Estilos, WhatsApp de Montadas 987265046, em Pocinhos 991224121. E abraçar a todos da Aviação Santa Maria, fazendo a rota diariamente de Pocinhos a Campina Grande. Muito obrigado aos nossos parceiros, a todos os amigos aí da Aviação Santa Maria. Abraçar você, ouvinte do programa Caturité dos Municípios. Muito obrigado pela sua companhia e interação neste dia de hoje. Vem aí ele, Luciano Santos, grande em altura, em personalidade, em competência profissional, com o Bola na Rede. E a gente volta amanhã, a partir das 16 horas mais 30 minutos, com mais um Caturité nos Municípios. Abraço, João, até amanhã.